Porto e Baixada. Oferecimento: Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. E Praticagem de São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. Olá, mais um programa Porto e Baixada. É um prazer tê-lo aqui conosco. E hoje o nosso convidado especial é o prefeito de São Vicente, Caio Amado. Prefeito, muito bom tê-lo aqui conosco, né? Muitos prefeitos das cidades envolvidas aqui em toda a poligonal, no Porto de Santos. É muito bom tê-lo conosco, trazer São Vicente para esse protagonismo, porque São Vicente não só é a primeira cidade do Brasil, mas também uma cidade com grande protagonismo em muitas frentes. E agora, com essa nova fase, né, da expansão da poligonal do Porto de Santos, é muito importante ter São Vicente nesse processo, até porque hoje não podemos mais falar em uma ou duas cidades, mas numa região metropolitana, no fortalecimento da metrópole, né, de todas as cidades que integram aqui esse polo. E então, primeiro, muito obrigada por tê-lo conosco e trazer essa pergunta, né, como que São Vicente vê, né, como que São Vicente está se preparando e quais são aí as possibilidades para São Vicente dentro dessa nova fase do aumento, né, da poligonal do Porto de Santos, as retroáreas, como que São Vicente visualiza isso, né, para o benefício dos seus cidadãos e também para toda a nossa região da Baixada. Legal, obrigado pela oportunidade. Eu diria que São Vicente visualiza como uma oportunidade, é uma oportunidade, mas só se torna de fato positivo, como a gente quer que seja, se tiver organização, se tiver planejamento, porque a gente sabe, né, de todos os desafios logísticos. Somos uma região muito conurbada, né, uma cidade muito conurbada, com adensamento populacional muito alto. Então, se a gente não organizar isso direito, a gente acaba tendo mais dificuldades, né, do que oportunidades, mas eu enxergo isso como um potencial mesmo, né? Desde que a gente assume a prefeitura, a gente começa a organizar nosso plano diretor, lei de desocupação do solo, começa a procurar as empresas ligadas ao porto, as organizações, a própria autoridade portuária, justamente com o objetivo de entender o que podemos fazer para receber mais empresas aqui na cidade, que eu acho que esse que é a grande chave para a gente, né? A gente percebe que São Vicente, as pessoas moram aqui, mas vão para Santos trabalhar, vão para Cubatão trabalhar, vão para Guarujá trabalhar. E se a gente trouxer as empresas para cá e temos áreas disponíveis para isso, a gente começa também a reter esse trabalhador aqui, que é um dos nossos objetivos. E hoje as secretarias, já tem uma secretaria, né, que é uma secretaria que engloba as questões portuárias, né, mas eu entendo também que é um trabalho de governança entre secretarias, né, habitação, comércio, meio ambiente, porque temos aqui as questões ambientais. Sim. Estamos numa área também sensível de Mata Atlântica, tem a questão de licenciamento ambiental. Então, como que as secretarias vêm atuando, né, uma governança conjunta, como que as secretarias vêm conversando para poder trazer essa nova possibilidade de incluir São Vicente na poligonal e como que isso vem sendo feito, né, a questão de capacitação, geração de empregos, como que vem sendo essa conversa? É um trabalho integrado e tem que ser, né? Porque a gente observou e acredito que a gente começou, na verdade, observando lá em 2021 que a gente tinha um território muito grande, pouco ocupado, então, assim, muitas áreas disponíveis, mas essas áreas com problemas de documentação, com questões, né, de desafios ambientais, para que se pudesse utilizar algum percentual das áreas, e tudo isso foi fazendo a gente observar que precisava trabalhar em conjunto. Então a Secretaria de Desenvolvimento Urbano começou a fazer um mapeamento dessas áreas, a Secretaria de Comércio, Indústria e Negócios, Assuntos Portuários, começou a ir atrás das empresas, desenvolvimento econômico, e a Secretaria de Meio Ambiente colaborativa também, para que a gente pudesse ter a cidade mais receptiva. Agora, como nunca foi uma demanda da cidade, de certa forma, falar sobre o porto, isso foi um trabalho também onde a gente foi aprendendo, foi subindo degrau a degrau. Hoje eu posso dizer que a gente tem recebido muitos contatos de empresas que trabalham na questão portuária, retroportuária, logística, então todo esse ecossistema ligado ao porto,
a gente tem recebido muitos contatos de empresas interessadas em se instalar aqui. E aí o nosso grande desafio, e é um desafio bom de se ter, é como organizar o território para recebê-las. Então, a gente sabe onde a gente não quer ter empresas, por exemplo, que trabalham containers vazios, movimentação de cargas, né, em viários que não estão preparados para isso. A gente sabe onde não queremos isso e sabemos onde podemos oferecer para isso, porque faz parte de um ecossistema. Então, hoje a gente tem olhado para a vocação do eixo da rodovia Padre Manuel da Nóbrega, como um eixo em potencial ali para o desenvolvimento, e ali tem muitas áreas para se desenvolver, é claro, como eu falei, o desafio documental, o desafio ambiental, mas o empresário está aí justamente para enfrentar esses desafios, né? Então eu acredito que junto com o nosso apoio, a gente consiga uma a uma destravar essas áreas. É um ponto interessante, trazer a iniciativa privada para conversar, mostrar as possibilidades e reverter isso em benefício da população vicentina. Então, a questão da relação porto-cidade vem sendo muito abordada em vários fóruns, tenho participado de muitos fóruns sobre relação porto-cidade, hoje já se fala em questão de mudanças climáticas e porto, a gente tem visto alguns diagnósticos aí, até um pouco alarmantes sobre a questão de enchentes, cidades portuárias, a questão do nível do mar subindo, e isso entra também o papel do porto. Parece que muitas vezes é uma coisa um pouco distinta, mas não, entre a governança entre órgãos, entre a governança do Poder Municipal com a governança da Autoridade Portuária de Santos, como que vem sendo a conversa com a Autoridade Portuária de Santos para as questões não só ambientais, mas também as questões de capacitação da população vicentina. E eu colocaria até uma provocação positiva, que fala-se muito em porto-cidade, sim, mas acho que deveríamos falar mais em porto-região, e não porto-cidade, porque os limites da cidade, eles não correspondem aos limites reais de impacto do porto. A gente vê, por exemplo, o porto em Santos gerando muitas receitas para o município de Santos, e isso é legítimo, está ali a atividade portuária, mas a gente não vê essas receitas sendo geradas em São Vicente. No entanto, a gente tem impactos do porto de São Vicente. Exatamente. O caminhoneiro que faz parte do ecossistema do porto, depois precisa vir para casa, estacionar o seu caminhão na frente de casa, exato, e isso cria uma série de complexidades para o bairro. Então, talvez, até a primeira vez que eu falo isso, mas talvez uma provocação que precisaríamos ter a relação não é porto-cidade, é porto-região, porque senão a gente fica ali preso na questão de Porto de Santos e sua cidade, ou margem de Guarujá e sua cidade, mas os efeitos indiretos, eles precisam ser olhados. Com essa aproximação com a autoridade portuária, a gente já começa a ter aí algumas possibilidades interessantes de melhorar o nosso relacionamento, como, por exemplo, através do Senep, temos aí ofertado cursos para os trabalhadores de São Vicente, temos capacitado pessoas para trabalharem no ecossistema do porto, na questão de logística, containers, transporte, então tudo isso tem ido muito bem. Mas ainda queremos mais, acho que precisamos de mais, acho que São Vicente precisa com certeza de mais contrapartidas pela parte que faz dentro desse processo de desenvolvimento econômico. Vamos falar de governança do território, então, a relação e governança do território, que é um ponto interessante, Acho que talvez pensar realmente de forma regional, porque é isso, muitas vezes o trabalhador ele sai de São Vicente, ele sai de Praia Grande, ele demora 1h30, 2 horas para chegar na região portuária, e hoje, de fato, até mesmo nas palavras de alguns entrevistados aqui do programa, o Porto de Santos hoje é o maior empregador da região, isso é um fato, o setor, não só a indústria, mas o Porto de Santos em si é um grande empregador, é um dos maiores empregadores da região, e pensar a governança do território ela é muito importante. Então, até parabenizá-lo pela sua visão de gestão pública, parabenizar as secretarias, porque esse olhar vai ser muito importante. E é isso, não só as questões trabalhistas, mas as questões de governança, a parte climática. Então, a gente vê cada vez mais a questão de necessidade de sistemas de drenagem, a questão das enchentes, e trazer as empresas para a região de São Vicente também é investir em infraestrutura para a população. Sim. Não, com certeza, tudo isso acho que vai sendo colaborativo, as empresas se aproximando e vindo para cá, a gente espera que a cidade cresça, melhore seus indicadores de empregabilidade,
que a gente com isso consiga ter mais receitas para fazer os devidos investimentos, né? Então, tudo isso faz parte aí do que a gente tem observado. Perfeito, prefeito. Gostaria muito de agradecer mais uma vez. Fica aqui o convite para próximos programas. São Vicente é uma pauta importante dentro da questão portuária e eu tenho certeza que daqui para frente mais pautas virão em decorrência dessa parceria com a autoridade portuária. Então fica aqui o convite para próximos programas e agradecer muito pelo seu tempo, né, para falar aqui com os nossos telespectadores. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada, viu? A VLI está com um projeto incrível no Museu das Culturas em Santos, uma exposição que fala sobre a questão do porto e da atividade pesqueira. Faz parte de um projeto socioambiental voltado ao atendimento das comunidades pesqueiras e mostra essa relação do porto com as comunidades pesqueiras. Então, fica o convite para que você possa comparecer nessa exposição incrível patrocinada pela VLI. Nós estamos vivenciando um momento mágico de grande simbolismo, até porque este casarão foi construído em 1900 pela antiga Companhia Docas de Santos, família Guille, para sediar, para receber os engenheiros como dormitório e casa de apoio naqueles momentos ainda pioneiros de construção do nosso porto como nós conhecemos hoje. Então a casa, que está fazendo 126 anos, 1900, né, tem uma ligação umbilical com os destinos do mais importante porto do hemisfério sul, além da ligação com a pesca. A casa, instalada aqui nas margens do histórico mercado municipal, já foi tema de documentários, já foi inspiração para grandes poetas como Martins Fontes, Rui Ribeiro Couto, que nasceu na rua 7 de Setembro. A casa está inscrita dentre os imóveis de arquitetura mais característica da Belle Époque e do boom de desenvolvimento do café, do porto. Além dos relatos orais dessa história contada diretamente, nós temos também um belíssimo trabalho iconográfico de fotografias e imagens que remetem a esse universo telúrico da pesca. E a vida de pesca não é para qualquer um, né? Eu sempre fui praiana, né? Sempre adorei praia e pescar também, entendeu? É muito bom, adoro. Eu comecei no Caruara, passei para Monte Cabrão, depois Ilha Diana, Ilha Barnabé e fui indo para frente. É muita gente que trabalha no mesmo lugar, acaba o marisco. Por exemplo, no Caruara acabou. Né? Monte Cabrão acabou. Ilha Diana é escasso, que ali tem muito pescador também. Então a gente vai indo procurando.
É triste, você tem que acordar 4, 5 horas da manhã, num frio, às vezes maré alta, mosquito, olha, não é fácil. Fiz o curso da Marinha, né, passei em primeiro lugar, né? A gente vai aprendendo, porque o mar não é brincadeira, o mar é muito perigoso. E eu estudei na base aérea, eu era professora, larguei a profissão, comecei na pesca. E sempre gostei muito do mar, entendeu? E pretendo, quando eu parar de vez, eu vou ficar só no lazer, mas é minha sobrevivência, por enquanto. O projeto ele nasceu em 2022, quando a VLI identificou a necessidade de preservar a memória ferroviária. Desde esse insight, são 18 estações de memórias em todo o Brasil, em 5 estados brasileiros. Este é o 19º com foco em porto e pesca. Cada comunidade em que a VLI cruza, a VLI está presente em 300 municípios e 5 estados brasileiros, né? Cada município é diferente, há culturas diferentes, né? Em Santos nós temos muitas peculiaridades, que é uma cidade portuária, tem a pesca artesanal, tem o convívio do dia a dia nessa dicotomia porto-cidade em que a VLI está inserida junto com as suas comunidades. O projeto em Santos, ele nasceu por meio de uma escuta ativa da VLI com as comunidades que ela se relaciona. Então, as pessoas homenageadas nesse projeto, elas foram eleitas pela própria comunidade. Então, são personagens reconhecidos nas próprias comunidades onde convivem, o que reverberou nessas 16 narrativas contadas e nos 8 vídeos sobre outras histórias de vidas também do ambiente portuário. A exposição ela nasceu fruto da parceria com o Museu da Pessoa, que é vocacionado para a memória oral, e dessa parceria a gente nasceu uma curadoria onde foi eleito, né, pela contribuição da própria comunidade esses 8 personagens que aqui estão. Então houve sim a curadoria do Museu da Pessoa, que fez todo o trabalho de coleta de imagens, entrevista, as peculiaridades, colhendo as histórias de vidas que são fantásticas e que foram materializadas nessa exposição. A VLI está inserida em todo um ecossistema de stakeholders, né? E ela conversa com todos eles. Né? Quando a gente fala de stakeholders, a gente fala obviamente de olhar para aqueles que estão presentes, né, vizinhos ao nosso negócio. Tá? A gente falou dos pilares de ESG aqui, por meio da materialização da exposição, mas também isso reverbera nos investimentos que a VLI tem feito aqui na região da Baixada Santista. Eu poderia citar, por exemplo, o lançamento da 5ª linha férrea no Tiplan, que foi um investimento aí da volta de 38 milhões de reais, vocacionado para fertilizantes. Então a gente ampliou a capacidade de receber esses fertilizantes. Esse fertilizante ele vai para algumas misturadoras aqui na região, mas segue para o interior do Brasil. A exposição que foi idealizada pelo Museu da Pessoa sobre a égide de inspiração da VLI é permanente. A casa é tombada pelo patrimônio histórico. Nós temos atividades constantes de terça aos sábados. Tudo na casa, diga-se de passagem, é gratuito, não é absolutamente público. Aos sábados, por exemplo, nós temos uma grande oficina literária a partir das 14h30, que anuncia uma programação artística até às 18 horas. Nós temos reuniões diárias e visitação constante de escolas da rede pública municipal, que ainda reforçam a importância, não é, educacional, pedagógica dessa mostra permanente da VLI, Pesca e Porto. E nós estamos funcionando aqui, enfatizo, de terça aos sábados, das 14 às 18 horas. Mas, excepcionalmente, nós também recebemos grupos de turistas, estudantes e pesquisadores em horários alternados. Mas o nosso horário padrão
é das 14 às 18 de terça aos sábados. E você conhece a Guarda Portuária? A Guarda Portuária ela é fundamental para a segurança portuária dentro do porto organizado, dentro do Porto de Santos. E essa reportagem vai falar um pouquinho mais do papel e como que funciona a Guarda Portuária. Uma profissão quase centenária, extremamente importante para a proteção da segurança na nossa região. A Guarda Portuária tem importância fundamental, porque todas as operações do porto passam pela Guarda Portuária, né? Desde o controle de acesso dos usuários, né? Pedestres e veículos, todos os veículos que passam pelos gates, né? Que a gente chama, pelos portões, pelos postos de fiscalização portuárias, todos os acessos ao porto são controlados por um guarda portuário. E os credenciamentos dessas pessoas e desses veículos, para poder acessar o porto, todo esse controle é delegado pela Receita Federal para a Guarda Portuária. Então, a Guarda Portuária é que controla todo e qualquer acesso de pedestre e de veículo, de qualquer acesso às áreas de operação do porto. Antes de vir para a Guarda Portuária, eu era policial militar temporário, já trabalhava na área de segurança e prestava diversos concursos para a área e eu passei no concurso para a Guarda Portuária, tendo em vista ser a mesma área de atuação. Já estou há 19 anos na Guarda Portuária. Bom, eu conheci a instituição da Guarda Portuária através da Força Aérea Brasileira. Eu era ex-militar da Força Aérea Brasileira, fiquei lá por 6 anos e conheci o setor de canil da Guarda Portuária, onde executamos alguns treinamentos em conjunto. E o pessoal do canil me falou sobre o concurso que estava em andamento, eu fiz a inscrição e quis migrar aqui para a área portuária, né, de Santos. Estou há 11 anos na Guarda Portuária. O real motivo de estar hoje aqui foi o meu pai. Meu pai é trabalhador portuário, eu trabalhava na Polícia Militar como soldado temporário e na época meu pai falou sobre o concurso, né, que estava aberto e fez, né, praticamente foi ele que fez a inscrição para que eu pudesse fazer a prova. E às vezes estou fazendo fiscalização nos postos e tenho que fiscalizar meu próprio pai, né? Faz parte da rotina diária. É uma das situações mais inusitadas que eu já vivi aqui foi quando nós pegamos um chamado de um pai pedindo auxílio que a esposa estava em trabalho de parto. Eram munícipes, estavam passando e como o pai estava meio apavorado porque achou que o filho ia nascer no carro, ele pediu nosso apoio e nós fomos escoltando eles até o hospital. Houve uma situação inusitada em que um senhor, aparentemente desorientado, provavelmente Alzheimer, apareceu num posto fiscal onde eu estava trabalhando e como foi uma situação incomum, onde uma pessoa sem os EPIs, sem as vestimentas do trabalhador portuário acessou, eu o chamei, interroguei e percebi que esse senhor estava desorientado. E ao entrar em contato com a nossa central, eles fizeram as pesquisas e o senhor foi encaminhado ao serviço de saúde. Teve uma também de um menor de idade que nós encontramos aqui na área da Poligonal, no Porto de Santos, e conseguimos localizar os seus familiares. Essa criança estava desaparecida. E foi um motivo ali de grande orgulho, de grande alegria, né, para os familiares. Foi uma situação, motivo de muito orgulho e que nos faz querer trabalhar todo dia aqui na instituição, né, vindo de forma feliz e querendo mostrar aí para a comunidade portuária a confiança que eles podem ter na nossa corporação. Todas essas histórias que aconteceram só fizeram com que os laços entre os guardas portuários, entre as equipes, aumentassem ainda mais. O Porto trouxe tudo o que eu tenho hoje na minha vida, né? A partir do emprego aqui na área de segurança pública portuária, eu consegui conquistar a casa própria, consigo manter a minha família. Então o Porto, na realidade, para mim, é o maior polo de emprego da Baixada Santista. Para mim, hoje, é parte da minha vida. A Guarda Portuária na minha vida é um norte na minha vida, é a minha felicidade, é o sustento da minha família e eu venho para cá todos os dias com muito orgulho, investir esse fardamento e prestar o serviço aqui para a comunidade portuária. O Porto é isso, é o meu trabalho, eu me sinto em casa fazendo o
que eu faço e sou muito feliz. É um sentido de vida, né? É um sentido de vida. Abaixo da minha família é um sentido de vida. Todo dia saio de casa, acordo feliz para vir trabalhar, para vir realizar as minhas tarefas, para contribuir cada vez mais com o porto, com as operações portuárias, com a segurança portuária. O porto, ele hoje, a guarda portuária, ele faz parte já da minha vida e eu quero permanecer aqui, se Deus quiser, até poder me aposentar e sair lá no futuro com a missão de dever, né, com o sentimento de dever cumprido, de missão cumprida. Espero que tenham gostado do programa de hoje, das reportagens que trouxemos, e fica aqui o convite para nos encontrarmos na próxima semana. E caso você tenha perdido alguma reportagem, basta acessar o nosso link do YouTube, TH+Band Litoral, para acessar as reportagens anteriores. Até mais! Porto e Baixada. Oferecimento: Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. E Praticagem de São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil.